A gente vai mergulhar agora na história de uma revolução musical. Mas, olha, não é uma daquelas que nascem em estúdios chiques, sabe? Essa aqui nasceu no inferno pessoal de um homem. É a história de como João Gilberto, em 2 anos de puro exílio e obsessão, encontrou a batida. Aquela batida que mudaria a música brasileira para sempre. Imagina só a cena. Rio de Janeiro, ano de 1955. João Gilberto, músico que todo mundo sabia que era brilhante, tinha chegado no fundo do poço. Sem um tostão, sem trabalho, basicamente vagando pelas ruas de Copacabana. Ele era um gênio à deriva. E o estado dele, bem, refletia perfeitamente a crise que ele estava vivendo por dentro. Então, é aqui que a nossa história começa. Com a queda de João na cidade que, na época, era o centro de tudo, o Rio de Janeiro. Um período de muita frustração, onde o talento dele simplesmente não encontrava lugar. Mas o curioso é que, mesmo na miséria, a integridade artística dele era, nossa, inabalável. Ele não fazia concessões, de jeito nenhum. Só que esse orgulho todo, claro, acabou isolando ele ainda mais. Ninguém queria contratar o cara e ele também não ia se humilhar para pedir trabalho, né? E aí? Não teve jeito. Ele se rendeu, admitiu a derrota. A única saída que apareceu foi o aceitar o convite do último amigo que restava, Luiz Teles, para ir lá para Porto Alegre. Pensa o que era isso. Deixar o Rio, para um músico, era quase um fim de carreira. Mas para ele, naquele momento, era uma questão de sobrevivência. Essa viagem para o sul foi um alívio, mas um alívio temporário. Lá ele encontrou carinho, admiração, mas aquela inquietação artística, aquela coisa que consumia ele por dentro, continuava ali, mais forte do que nunca. E olha só que paradoxo. Chegando lá, ele virou uma sensação. Os boêmios da cidade adoravam ele. Chegavam a mudar o sotaque para imitar o jeito dele falar. Passavam a madrugada em claro, só para ouvir as histórias dele. Os amigos fizeram até uma vaquinha para comprar um violão novo para ele. Ou seja, ele era amado, era admirado, mas ainda faltava alguma coisa. É aqui que as coisas começam a ficar, digamos, um pouco estranhas. A camareira do hotel onde ele estava sempre encontrava cascas de tangerina debaixo da cama dele, todo o santo dia. E a explicação do João? Ele dizia que era para atrair formigas, para fazer companhia. Um pequeno sinal do gênio excêntrico que estava prestes a se trancar do mundo. E essa fase de refúgio acaba. A gente entra agora na etapa mais intensa de toda essa jornada. Um exílio autoimposto em Diamantina, Minas Gerais, lá na casa da irmã dele, a Dadainha. É aqui que a mágica, a verdadeira transformação vai acontecer. Parem para pensar nesse número. 8 meses. É quase um ano de completo isolamento voluntário. Ele mal era visto fora de casa. Enquanto o Brasil estava lá elegendo Juscelino Kubitschek, construindo um novo futuro, João Gilberto estava construindo o próprio mundo. E não era só em casa. Ele se trancava no quarto. Ele e o violão, dia e noite. A irmã levava as refeições na porta. Era uma obsessão total, sabe? Repetindo o mesmo acorde talvez milhares de vezes, buscando um som que, aparentemente, só ele conseguia ouvir na cabeça. E quando o quarto já não era o suficiente, ele achou o laboratório perfeito no lugar mais improvável que se possa imaginar, o banheiro da casa. Ele ficava horas ali, trancado com o violão, para o desespero completo da família, claro. Mas isso não era loucura, tinha um método. O banheiro, com todos aqueles azulejos, funcionava como uma câmara de eco natural, perfeita. Ali dentro, ele podia ouvir a reverberação de cada corda, medir a intensidade de cada nota. Foi nesse ambiente que ele pôde finalmente experimentar com tudo, cantar mais baixo, quase sem vibrato, e brincar com o tempo da música. E então, depois de meses e meses de prática obsessiva, a descoberta aconteceu. Todo aquele isolamento, toda aquela experimentação, de repente, se cristalizaram num som completamente novo, revolucionário. A bossa nova estava nascendo ali. Tá, mas o que ele criou afinal? Primeiro, um jeito de cantar baixinho, quase sussurrado. Segundo, uma liberdade rítmica que ninguém nunca tinha visto. A voz podia se adiantar, se atrasar em relação ao violão. Terceiro, a voz dele passou a ser parte da harmonia do instrumento. E o mais importante de tudo, ele conseguiu sintetizar o ritmo complexo do samba numa batida de violão que era única, constante, mas com uma quebra no tempo que ninguém esperava. Era ela, a famosa batida sincopada. Com esse som revolucionário nas mãos, ele teve que encarar o maior desafio de todos, o julgamento da própria família e da sua cidade natal, Juazeiro, para onde ele foi forçado a voltar. E a reação, nossa, não podia ter sido pior.
O pai dele, acostumado com aqueles cantores de rádio, com o vozeirão, o bel canto, ouviu a nova batida e resumiu tudo com essa frase: demolidora. Nhé, nhé, nhé. Para ele e para a cidade inteira, aquele jeito de cantar sussurrado, bem, não parecia coisa de homem. E essa imagem aqui ilustra o conflito perfeitamente. Por dentro, João sabia que estava criando algo precioso, uma pérola. Mas por fora, para a família, para os vizinhos, ele estava simplesmente enlouquecendo. A preocupação deles era até genuína, mas estava completamente equivocada. O ponto máximo dessa história toda foi quando o pai, já convencido de que o filho tinha ficado tantã, levou ele para uma avaliação psiquiátrica em Salvador. João passou uma semana lá, em observação. Mas ele confundiu as psicólogas com sua inteligência afiadíssima e, no fim, os médicos chegaram à conclusão óbvia: não tinha absolutamente nada de errado com ele, e ele foi liberado. Depois de 2 anos de inferno, de exílio, de revelação, João Gilberto estava finalmente pronto. Ele sobreviveu à incompreensão, ao ridículo, até uma avaliação psiquiátrica. Ele tinha a sua batida, a sua revolução inteira contida nas cordas de um violão. Ele estava pronto para voltar para o Rio. A grande questão que fica no ar é: será que o mundo da música estava pronto para o que viria a seguir?